Olá, meus amigos! Começando esse vídeo mostrando para vocês um pouco das florações que aqui no meu orquidário está acontecendo e que muitas pessoas, que me acompanham em redes sociais estão sempre aí falando: Fábio, o que você faz para você adquirir todas essas florações, o tempo todo seu orquidário com floração, né? Eu queria passar para vocês algumas coisas, porque o que mais tem surgido, destas questões todas que as pessoas têm me feito, as perguntas que eu tenho recebido o que eu uso, qual o segredo que eu estou escondendo, porque deve ter divisão de planta, ele deve cortar as raízes, os pseudobulbos, rizoma da planta, para adquirir mais floração, fazer mais frentes. E eu realmente estou em um momento de abundante floração e queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então vamos lá, eu vou começar falando um pouquinho para vocês a respeito de que para nós adquirirmos uma boa floração, precisamos de algumas situações, tá? Porque todo mundo fala de grandes brotações, grandes florações, grandes esse, grande aquele, e apresenta um monte de coisa, né? Tem gente que fala muito bem sobre isso. Eu estou aqui para falar para vocês da minha experiência. E a minha experiência com isso e a reflexão que eu quero que você faça é uma só. Fábio, funciona cortar os rizomas da planta para fazer novas frentes e com isso, e consequentemente, adquirir mais florações? Funciona, tá? É uma técnica que funciona e funciona muito bem. É o que eu faço aqui? Não. Eu já mostrei, inclusive, você que já me acompanha aí no meu canal, eu mostrei para você a técnica da perfuração, onde eu vou no rizoma de uma planta e faço um furo no seu rizoma, que é justamente para incentivar. E esse incentivo, normalmente, eu faço uso para plantas que estão vindo com uma brotaçãozinha, que estão meio fraquinha, que estão meio desanimada, meio afrouxada. Eu vou lá e acorda aí que nós estamos precisando que você venha brotar. Faço isso com essas plantas. Não faço isso com o resto das plantas, porque não há a menor necessidade. Se nós tratarmos, você pode usar dessas técnicas? Pode usar, não tem nenhum problema. Mas se você entender também que abundantes florações, elas acontecem não só apenas porque você pode usar uma técnica dessa, mas porque de repente você tem uma planta que, como essa daqui, é entorcerada, tá vendo? Então ela vem mais floração e você consegue ter floração vindo em outros pseudobulbos, vai saindo, a planta vai florescendo. Isso vai acontecendo com todas as plantas, gente, que nós temos, é natural. Olha aqui essa Triane cerulea, tá aqui, que já abriu mais adiantadinha aqui, mas olha só, ela tá vindo floração aqui, tá? Aqui e ali, ó, tá? Mas como que o Fábio fez isso? Ele cortou o pseudobulbo? Não, cortei rizoma, Cortei rizoma nenhum. Não tem rizoma nenhum cortado. O que tem é uma planta que entorcerou. Ela acabou fazendo duas frentes e com isso ela vai florescer em maior número de flores, tá? E a floração, o incentivo dessa floração, além de você ter essa planta sem cortar, sem dividi-las, sem partilhar, é que você permita que ela cresça sobre condição de iluminação, que é a única coisa, queridos, que vai fazer com que vocês tenham florações no orquidário de vocês. Já cansei de falar, porque todas as vezes, eu não vou me cansar de repetir, tá? Fique tranquilo. Eu falo de cansar de falar porque é incrível, impressionante, todas as vezes que a gente mostra a floração. Qual adubo que você usa, Fábio? O que você está usando, Fábio? Para floração, o que eu uso, Fábio? É só o que eu vejo, eu não vejo outra pergunta. E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que, se você está passando por aqui, vai me ver falar sobre isso, e tem alguém que você vê que faz essa mesma pergunta, partilhe esse vídeo com ela. A floração, ela só ocorre com iluminação. Ela só ocorre com uma planta que está sobre as condições de luz que é a necessidade dela. Seja ela uma catleia, seja ela uma ceológene, seja ela dendróbium, seja ela o que for. Cada gênero e espécie tem a sua necessidade de iluminação. E essa planta só vai florir através da iluminação correta.
Então a iluminação correta para a sua planta pode ser uma sombra de 80%, uma Phalaenopsis, 50% Cattleyas, um pouquinho mais pro alto, né? As nossas Aclandes, Encíclias, que mais? Epidendrum, essas plantas que ficam mais acima, maior necessidade de iluminação, é isso que nós precisamos, adequar as plantas à iluminação que ela pede. Isso é que fará com que você tenha floração. E o que fará com que você tenha ainda mais floração é você ter uma planta entoucerada. Uma planta que você não dividiu, uma planta que você não cortou, que você na hora que estava precisando replantar, você passou para um vaso um pouquinho maior, né, naquele vasão, um vaso um pouquinho maior, replantou ela, no ano seguinte ela brotou, no outro ela já vem com duas frentes, e com o passar dos anos, vocês terão orquídeas como as minhas e aquelas que vocês vê muitos outros orquidófilos apresentando em vídeos. Então não pense você que nem eu e nem nenhum outro orquidófilo que fica aí mostrando planta, né? O caso do meu canal aqui, por exemplo, isso aqui não começou ontem, tá? Então isso aqui são anos de cultivo para se chegar nesse ponto. Então você vai ter floração, vai ter quando você tiver um determinado tempo de cultivo que as suas plantas consigam se proliferar com maior floração devido a maior número de brotações. É somente dessa forma que você terá maiores resultados no seu orquidário. Não agregue isso à adubação. A adubação tem sua importância, mas é outro assunto. Floração é iluminação. Floração é plantas que são adultas. A minha planta não floresce, mas ela está sob a iluminação certa. É uma planta que não é adulta ainda, vamos esperar, ter um pouquinho de paciência. Muitas pessoas compram aquelas mudinhas em exposição, ou até mesmo em orquidários e tal, aí bota a planta lá, não, mas ela está no local certo, ela está não sei o que, mas não floresce. Uma muda, um sindle, pode demorar, de Cattleya, né? Pode demorar de 3 a 4, 5 anos para vir florescer. Então tudo isso tem que ser somado, levado em conta quando você vê alguém mostrando flores. Tá? A quantidade de flores, elas não se dão só por técnicas de perfuração ou de recorte de pseudobulbo, eu estou com pseudobulbo na cabeça, gente, de rizoma, tá? Então elas ajudam. Fábio, poderia fazer um corte, um rizoma? Você não vai fazer isso com uma plantinha que está pequenininha. Não faça essa bobagem. Ah, eu peguei uma planta aqui, quero fazer, acho que essa daqui está com uma frente aqui, quero fazer um cortinho aqui. Ah lá, você pode até serrar, separar a planta. Normalmente, quando nós usamos essa técnica, seja da perfuração ou do recorte, né, que você corta, separando ela sem desenvasar, tá? Então você vai pegar uma planta como essa, eu vou explicar nessa planta aqui que está com os seus rizomas à mostra. Vamos supor que eu quisesse fazer esta planta, essa técnica aí. Eu pegaria um serrotinho aqui, eu venho aqui e corto porque ela tem 3 pseudobulbos. Tiro ela daqui? Não, ela vai ficar aqui. Aí eu venho aqui atrás e faço um outro corte, ó, tá vendo? Eu venho aqui, serro aqui, eu vou tirar ela? Não, eu vou só cortar. Eu jogo depois aqui uma canelinha para evitar, para ajudar a planta a cicatrizar, né? E pronto. Aí o que vai acontecer? Nesse corte, nessa divisão, essa planta pode trazer nova brotação da geminha que está ali. Tá? Então essa é uma técnica utilizada que funciona, muitos amigos já reproduziram vídeos, né? Mostrando isso. Eu mesmo já reproduzi com uma outra técnica da perfuração. Existem muitas técnicas para você fazer com que as suas plantas venham a brotar. Mas não existe mágica. Pode cortar sua planta em 45. Se ela não tiver sob uma boa iluminação, você não vai conseguir absolutamente nenhum resultado com essa técnica. Pode ser até que ela venha brotar, florescer. Tá bom? Então, atenção com a iluminação, gente. Coloquem na mente de vocês que o local de cultivo deve receber boa iluminação para a planta que você cultiva. Então também não vai tentar perguntar para mim, Fábio, mas qual que é a luz para a minha planta? Não sei, é a planta que você cultiva. Você tem que saber, você tem que estar anotado aí para você poder pesquisar e ver qual tipo de iluminação
necessária para a espécie e gênero que você cultiva, tá bom? Espero então que com esse vídeo eu tenha ajudado, agregado um pouquinho mais ao seu conhecimento. Para que você tenha flores, é preciso ter paciência, tá bom? E se você gostou, deixa o seu like. Se você não é um amigo inscrito, venha fazer aqui amizade com a gente. Se inscreve no canal Orquídeas em Ação e desperte o orquidófilo que existe em você. Beijo, tchau!